Oi, gente, bom dia. Confesso, antes de qualquer coisa, que eu não sou um grande conhecedor da literatura brasileira, mas dos poucos livros que eu conheço, Vidas Secas é o meu favorito. Nesse vídeo eu vou mostrar alguns pontos do porquê eu gosto tanto desse livro. Antes de eu começar a falar sobre os pontos que eu gosto, eu vou dar um breve resumo do livro e eu vou usar uma frase que o próprio Graciliano escreveu numa carta que ele mandou para um cara lá, que eu não sei quem é, tá aqui, mas enfim. E ele fala que ele fiz o livrinho sem paisagens, sem diálogos e sem amor. Essas duas frases descrevem muito bem o livro, principalmente porque ele vai contar a história de retirantes, nordestinos tentando sobreviver. Literalmente, assim, são condições muito degradantes, uma pobreza miserável e eles estão tentando sobreviver, ficar vivos. E destrinchando essa frase do Graciliano, o começo, quando ele fala fiz um livrinho, já reflete duas coisas. Primeiro, que o livro é realmente pequeno, aqui ó, tem, sei lá, 100 e poucas páginas, tem 120? Tem 105, 110 páginas, essa é a minha edição da Penguin Companhia, eu gosto muito. E também porque o Graciliano tem um estilo muito característico de falar muito com poucas palavras. Eu vou trazer aqui, eu acho que eu trago alguma frase que dá pra você falar muita coisa sobre ela e são algumas palavras. Quando ele fala sem paisagens e sem diálogos, aqui vai coisa da minha cabeça, minha interpretação, posso estar errado, né? Então assim, né? Eu estou aberto a correções. Mas quando ele trata dessa sem paisagem, sem diálogo, ele vai retratar dessa pobreza que é quase multidimensional. E para mim o melhor exemplo disso, né, na minha humilde opinião, é o Fabiano, porque quando ele vai preso, ele não consegue se expressar. O narrador, inclusive, aí que vem o uso do discurso indireto livre, da mistura com o narrador, da mistura do narrador com o personagem, porque o Fabiano não consegue se expressar em palavras. A única coisa que ele sabe fazer é grunhir, tal qual um animal, né? Assim, não que eu esteja tacando pau no Fabiano, mas é verdade. Outra coisa, quando ele vai na primeira interação com o Soldado Amarelo, ele decora palavras, ele sai literalmente vomitando palavras e ele acha que tá formando uma frase, porque ele não sabe falar. Ele não tem esse desenvolvimento. Além de toda aquela dicotomia dialética, daquele dilema dele de não saber se ele é caiu alguma coisa. Não saber se ele é humano ou animal. Assim, ele não se considera gente. E quando ele se considera animal, ele se orgulha ainda. Fala assim, é animal que sobrevive. Saindo um pouco do Fabiano, ainda tem um menino mais novo e mais velho, que nem nome tem, né? Qual que é o nome dele mais velho? E no final ele fala que ele fez o livro sem amor, mas eu não sei o que falar sobre isso, né? Particularmente, meu cabelo aqui. Particularmente não sei, assim, é sobre, né, minha interpretação, então. E agora, tratando realmente dos aspectos que eu gosto do livro, a primeira coisa que eu pensei enquanto eu preparava esse vídeo é a relação do Fabiano com o governo, dessa instituição de poder que mesmo uma pessoa como o Fabiano, que foi completamente marginalizado da sociedade, ele se considera um animal, né? Ele não sabe se ele é gente, ele ainda respeita a autoridade do governo. E tem uma frase que sintetiza isso muito bem, que é governo é governo. Que ele entende o Estado como uma coisa superior a ele. Ele tá aqui, o Estado tá aqui, ele não sabe exatamente, mas ele entende, ele sabe, ele aceita. E ainda no capítulo O Soldado Amarelo, quando ele encontra aquele mesmo soldado, 1 ano depois, ou 3, se eu não me engano, no meio da floresta, ou seja, quando agora ele detém o poder, porque quando ele foi na cidade, ele tava perdido, ele não consegue, ele assim, ele fica meio coagido, eu acho, né? E aí vem o soldado com esse abuso de poder e se impõe sobre ele, mas agora a situação se inverte. Ele vai, agora quem tá no poder é ele, porque quem tá na mata é o soldado, e quem que se dá bem na mata, nesse ambiente natural? O Fabiano. Então, e mesmo assim, ele não mata o soldado, ele tem oportunidade, ele pensa, ele fica, né, naquela vontade, eu acho, mas, falando eu acho da hora, né, é que eu fico aumentando, mas ele fica naquela vontade, naquela coisa, e mesmo assim ele não mata, ele escolhe, e aí essa escolha de não matar é sintetizada muito bem pelo trecho, né, que eu vou ler aqui. Eu já cortei várias vezes, eu não lembro o que eu tava falando, mas eu sei que eu coloquei aqui pra eu ler o trecho do livro que o Fabiano escolhe não matar, e eu vou ler aqui na página 90. Afastou-se inquieto,
Vendo o acanalhado e ordeiro, o soldado ganhou coragem, avançou, pisou firme e perguntou o caminho. E Fabiano tirou o chapéu de couro, governo é governo, autoridade aí. Tirou o chapéu de couro, curvou-se e ensinou o caminho ao soldado amarelo. Agora, já tratada essa questão do Fabiano, eu quero falar da personagem mais lembrada, mais enigmática, mais do livro, que é a baleia, né? E assim, eu confesso que eu não sei muito sobre ela, não pego muito toda a simbologia, as coisas dela, a interpretação, mas quando ela trata do mundo cheio de preás, com certeza ela tá se referindo à idealização da sociedade, né? Ao mundo ideal que eles tanto buscavam. E também, quando eu tava preparando esse vídeo, eu voltei nos meus grifos, né? Aqui da morte da baleia, tá até amarelinho aqui, que ele é especial, ó, dá pra ver? Aqui, ó, tem os laranjas amarelinhos. Não dá pra ver. Mas enfim, o amarelinho é porque ele é especial. E realmente só de voltar, de vir aquela sensação ruim, né, da morte dela, mas eu também me arrepiei. Só queria pontuar isso mesmo. E por fim, eu acho que um dos principais pontos que eu gosto do livro é que a mínima melhora de condição da vida deles já traz um desenvolvimento social. Porque eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a repetição aí. Mas, porque, por exemplo, quando o Fabiano vai começar a trabalhar de vaqueiro, ali naquele território, naquela fazenda, naquele sítio, não lembro exatamente, faz um tempinho que eu li o livro, né? Mas é que eu não tava afim de falar sobre ele. Assim, um dia acorda e fala que os pássaros, que eu não lembro o nome dos pássaros que eles dão, estavam matando o gado. E o Fabiano acha estranho, pensa assim, ué, mas bicho de pena matar o gado, até que ele ele consegue se desenvolver e fazer um sequenciamento lógico que pode parecer óbvio para as outras pessoas, mas para o Fabiano não era, e é o desenvolvimento intelectual dele aí que rola, porque ele consegue parar e falar assim, os pássaros tomam a água, aí o gado fica sem água, o gado morre de sede, então os pássaros matam o gado. É um avanço do Fabiano. Além do que, quando eles estão fugindo da seca de novo e buscando sobreviver mais uma vez, né? O que inclusive dá uma tragicidade muito grande pro livro, porque dá a sensação que tudo isso é cíclico até que todos morram. Ai, que horror, credo, pesei. Mas dá a sensação de que sempre vai acontecer essa constante fuga da seca, que eles não saem dessa situação degradante, mas quando eles finalmente conseguem... Quando eles saem da casa e vão fugir da seca, olha eu repetindo as coisas de novo. É muito bonito que o Fabiano assim sonham em morar na cidade e colocar os meninos na escola para eles estudarem. E mostra como... E se você comparar com o começo do livro, que eles mal tinham que comer, não que eles também melhoraram muito, né? Mas tava uma situação bem pior, estavam no meio do nada. Agora o Fabiano tem a vontade de colocar os filhos na escola, né? De melhorar de vida. Isso traz muito o conceito da pirâmide de Maslow. E eu acho que é isso do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam e dê um like.